temos que descobrir como estamos vivendo, como que a gente faz para melhorar a qualidade de vida que nós temos. Não temos obrigação, eu falo direto isso nas palestras, mas nós temos o dever de melhorar a nossa vida. Você deve melhorar. Não tem que ficar, oh, meu Deus, eu tenho que passar por isso. Tem, então passe. Madre Teresa diz assim, se você tiver que fazer algo, faça. Faça hoje, faça agora. Porque daqui 2 horas você já não tem mais oportunidade. Daqui um dia não tem mais. Acabou o tempo, não deu mais. Você vai chorar, reclamar e não vem mais. Se tiver que recuar, recue. Isso é humildade. Resiliência. Eu vou trabalhar no meu ser. Como é que eu estou, meu Deus? Briguei com meu marido, briguei com a minha mulher. E os meus filhos estão assim. Vamos ver, vamos reciclar. Se não fizermos isso, é bem capaz que a gente entre, vírgula, aí nós vamos chamar o nosso tema, obsessões. Hoje eu trouxe o tema obsessões e soluções. Nós temos que ver a solução para isso, né? Qual é a origem, gente? Qual é a origem da obsessão? Tudo tem uma origem, não tem? Tudo tem um princípio, não tem? Nós não temos um princípio, a gente veio de papai e mamãe. A gente sabe que fomos um princípio ativo até chegar no reino hominal, que somos nós. Olha aí que bacana. Chegamos aí de milênios e milênios e milênios e milênios, milhões de anos, desde quando éramos uma ameba. Chegamos aqui, ótimo, pronto, somos já do reino hominal. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer essa vida que somos. Não a personalidade que você é hoje, João, Maria, José. Não, não é só isso. Isso nós sabemos, uma criança de 5, 6 anos sabe. Você é fulano de tal, mora na rua tal, sejam bem-vindos, meus amigos que estão chegando agora. Eu ia falar, me dá um sorriso, mas já sorriram, né? Ai, que bonitinhas, né? Então, o que nós temos que fazer? Conhecer, eu falo direto isso nas palestras, conheça a sua vida. Por isso, Sócrates, 400 anos antes de Jesus, falou, conhece-te a ti mesmo que a verdade vos libertará, a verdade sobre você. Às vezes, essa verdade é dolorosa, eu concordo. Dói muito o coração. A minha verdade, a minha realidade, a gente faz aquele drama, né? Mas, se você encarar de frente, eu tenho essa realidade, mas eu tenho que melhorar. Eu tenho que trabalhar na minha realidade. Você está se conhecendo. Você está desejando melhorar a sua vida. Então, tudo tem uma origem. Qual é a origem da obsessão? Vamos entender isso bem devagarzinho. Nós temos mais ou menos 30 minutos, 35 minutos. Está ótimo, dá tempo para a gente falar tudo. O budismo... O budismo diz que todo sofrimento que o ser humano tem vem de uma palavrinha-chave, chamada desejo. Olha que interessante. É proibido desejar, gente? É proibido? Não, não é proibido. Mas então por que o ser humano sofre por causa do desejo? Segundo o budismo, né, todos sabem que Buda quer dizer estado iluminado, né? Todos nós atingiremos um dia o estado búdico. Olha que bonito. Estado búdico, estado de iluminação, autoiluminação. Seremos iluminados. Ainda não estamos começando a nos iluminar. E isso já temos aí uma fagulhazinha dentro de nós, mas a gente ainda precisaria iluminar mais. Burilar mais o nosso ser. Muito bem. Então, por que eu não posso desejar? Claro que pode e deve. Então, por que as pessoas sofrem por causa do desejo? Exagero. Perceberam a palavra? Exagero. Tem gente que exagera nos desejos. Tem gente que diz assim, ganhei um carro. De vez ela fala assim, a pessoa, meu Deus, obrigado, ganhei um carro. De vez ela fala, podia ser um carro melhor. Pronto, viu? Ela quer mais. Ganhou 2.000, 5.000 reais, podia ser 10, viu? Então ela deseja mais. Então a ganância, já vai atingindo a ganância, já vai atingindo um monte de coisa, já vamos chegar na obsessão. Vamos ver 2 historinhas para a gente pegar o fio da meada. Vamos supor que você esteja numa firma trabalhando,
E é mais ou menos 10h30, assim, mais ou menos 10 horas, 10h30, e você entra na cozinha para tomar um cafezinho lá, e você vê um belo de um bolo delicioso, né? Sabe aquele bolo que dá água na boca? E quem é boleiro, né? Eu sou comichão para gostar de um bolinho, então você bate o olho, né? Quem gosta, né? Quem não gosta, tudo bem. Você bateu o olho e ficou olhando, os olhos arregalados. O que é que despertou ali? Um desejo. Muito bem. Começou ali um desejo. Uau, que bolo gostoso, deve ser uma delícia. Ai, eu vou ter que comer um pedaço desse bolo. Pergunta antes de continuar: desejo é o mesmo que vontade? Sim ou não? Quem falou não aí? Não, não. Vocês acham que desejo é diferente de vontade? Pois é, diferente. Vamos ver uma coisa e depois vamos ver outra. Então, seja bem-vindo, meu amigo. O desejo, você começou um desejozinho bem simplesinho, certo? Um desejozinho. E olhou, bateu o olho e falou: eu vou ter que comer esse bolo. Mas vem a tua vontade, que é soberana. O que é a vontade? A vontade é o ser completo. Tanto faz coisas boas ou ruins, está completo em você ainda. Então, a vontade, ela já é toda a gama de energia, todas as personalidades que temos, de outras existências. Nossa, a gente tem tantas, aí centenas de personalidades que carrega dentro de nós, então temos uma bagagem enorme na Terra. Já passamos por vários lugares, já falei isso várias vezes aqui na casa, já passamos pela África, pela Ásia, pela Europa, Oriente Médio, estamos aqui no Brasil, coração do mundo, né? Pátria do Evangelho, segundo Humberto de Campos. Então, nós somos cabras viajados. E o que nós temos que fazer? Isso vai gerando as nossas vontades, as nossas frustrações, os desejos inclusos já nisso tudo, e aí a vontade... Aí já tem a espiritualidade, você tem tudo ali na vontade. A tua vontade diz assim, pelo seu intelecto, pelos seus pensamentos cognitivos, né, pela sua destreza, e vai. Aí você diz assim: puxa vida, agora é quase hora do almoço, e eu não posso comer, porque se eu comer, eu vou perder o apetite. Então, se você tem aquele equilíbrio, o que você vai fazer? Eu vou cortar um pedacinho, guardar na minha mesa lá, e depois do almoço eu vou comer esse bolo. Viu? Inteligente, né? Usou a vontade com a inteligência. E, sem problema nenhum, foi lá, pegou, cortou o bolo, guardou, almoçou, depois comeu como sobremesa e acabou. Morreu o assunto. Não foi um desejo absolutamente normal? Foi equilibrado, isso? Não foi? Um desejo natural, você teve um desejo de comer o bolo, mas olhou o horário e viu que não era. Muito bem, agora vamos inverter. Vamos exagerar um pouco. Meu Deus, esse bolo é tão gostoso. Eu não vou aguentar até a hora do almoço. Aí, o que vai acontecer? Eu não vou aguentar, eu vou pegar a faca e começou a cortar. O desejo passou a comandar o quê? A vontade. A vontade começou a diluir-se no desejo. A primeira historinha, como é que nós fizemos? O desejo diluiu-se na sua vontade. Foi soberana a sua vontade. Está aí tudo bem? Muito bem. Então, a sua vontade, na primeira historinha, você conseguiu. Na segunda, não. Na segunda, você começou a desejar demais. Eu preciso comer. Então, dá aquele desespero, né? Que eu já vi gente assim, e vai lá e come mesmo. E não come um pedaço. E come, se bobear, come metade do bolo. E olhe lá, né? Então, a sua vontade passou a desaparecer. O que acontece com esse desejo? Deste desejo vira depois uma obsessão. Ou já vem com esta obsessão de outras esferas espirituais. Já carregamos esse tipo de desejo. Ou seja, já carregamos obsessões dentro de nós sem perceber. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? A obsessão é mais profunda do que você possa imaginar. Porque, às vezes, a pessoa entra na casa espírita e fala assim, é espírito que está me perturbando. Outro dia, um senhor falou para mim, tem espírito me perturbando. Nossa, como me atrapalha a minha vida, etc. Eu falei, isso é verdade, tem um espírito te perturbando. Puxa, que legal, você está vendo o espírito? Estou vendo o espírito. Nossa, ele é o que? Como que ele é? Ele falou, não, ele tem um pouco de cabelo grisalho, ele é assim e tal, ele é alto.
Ah, mas peraí, você está falando. Peraí, você está falando de mim? É, você é o obsessor. Nossa, o homem o homem queria brigar comigo. Eu fiquei brincando com ele. Depois eu dei um abraço nele para ver se avançava. Você é o obsessor. A doutrina espírita explica muito bem isso. Não existe a obsessão sem ter tido primeiro a auto-obsessão. Primeiro você vai se obsidiando, depois nós vamos falar da parte espiritual. Vamos primeiro falar aqui da Terra. Vamos ver uma outra situação. Vamos supor, tanto faz homem ou mulher, tá certo? Tanto faz. Mas vamos supor que chega uma moça, entra na firma, uma moça bonita, vistosa, e chega lá sabe aquele metido a garanhão? Ele chega, opa, quem é essa moça nova? Ai, que bonita, nossa, gostei dela. O que é que despertou nele? Um desejo, certo? Ele olhou assim, já ficou cobiçoso, né? Do desejo já vem a cobiça, né? Aquela cobiça, você sabe, sensual, sexual, uma série de coisas. E ele já foi lançar o seu olhar. Olá, como vai você? Eu sou fulano de tal. Tem gente atrevida assim, não tem? Fala a verdade, tem. Mulher geralmente não é assim, né? Mas o homem é atrevidinho, né? E ele vai lá e começa a falar, ela é educadinha, fala, oi, tudo bem e tal, passou. No dia seguinte ele vai lá, joga umas florzinhas, a mulher fala, nossa, que cara legal, mas no terceiro dia ele já jogou mais, opa, o cara está exagerando, né? Não é? O desejo dele começou a passar a comandar o quê? A vontade, porque ele falou, essa mulher, custe que custar, tem que ser minha. Vocês já assistiram aquele filme antigo chamado Atração Fatal? Alguém já assistiu? É a Glenn Close, né? Já assistiu? Ah, danado, esse fez assim rapidinho. Esse é um exemplo de obsessão terrível. Não vou contar o filme aqui, mas quem quiser assiste lá com a Glenn Close, né? Glenn Close, né? Acho que é isso. Muito bem. Então, o homem começou a falar, essa mulher tem que estar na minha mão, eu tenho que ter essa mulher. Então, ele começou aí chamado stalker, olha o nome em inglês. Stalker quer dizer perseguidor. Existem os perseguidores encarnados e os desencarnados. Perguntinha bem leve. Tem mais obsessores desencarnados ou encarnados, gente? Vamos ser sinceros. Hein? Ah, encarnados, ainda bem que vocês estão afiados, hein? Que bonitinhos, né? Pode ter certeza que os mais stalkers aqui na Terra somos nós aqui. A gente fica obsediando o tempo todo. Então, um exemplo que eu estou dando é desse homem, né, supostamente está ali atrás. E ela já começou a reclamar, falar que é assédio, né, chamado assédio, e não tinha jeito, e o cara, né, sai da sessão, foi mandado embora, de algum jeito, e ele vai atrás, quer os telefones, e liga. Então, é um verdadeiro transtorno na vida dele, e passa a ser um transtorno na vida da pessoa. Aí nós vamos chamar a psicologia moderna, que diz que é o TOC. Vocês já ouviram falar no TOC? Transtornos obsessivo-compulsivo, ou seja, é um transtorno na mente da pessoa, tanto na dele, como passa a ser transtorno, não exatamente na mente da pessoa, mas é mais dele, porque ele é que fica em cima, mas ele fica perturbando aquela pessoa. E é compulsivo, direto, ele não para. Daí vai surgir uma coisa no cérebro, que é, no caso, o espírito, uma expressão chamada fixação mental. Fixa na mente dele, de tal maneira que esta criatura tem que ser minha. Tem gente que compra um apartamento no próprio prédio da pessoa só para chegar a ficar perto. Vocês acreditam quando tem condições? Olha a loucura que as pessoas fazem por causa de outras. Aí eu pergunto, isso é amor, gente? Não, pode ser qualquer coisa menos amor. É posse, possessão, as pessoas são possessivas. Homem e mulher, tanto faz. E ele sofre e faz os outros sofrerem. Então, veja que a origem começa aí. Vamos ver agora um pouquinho mais à frente, vamos ver um outro caso, esse é um caso verídico, um caso real, que não saiu em televisão, de vez em quando eu falo nas palestras, não saiu em televisão, não saiu em noticiário nenhum, isso é uma coisa bem em off, né? bem particular. Uma moça que é preletora é o mesmo que palestrante da Seichonoe, né? Todos já ouviram falar da Seichonoe, né? É como se fosse uma ramificação do budismo, mais ou menos assim. Então, ela foi visitar os presidiários, e lá tinha que esperar a vez, lá com as mães, os pais, né, os parentes.
às vezes ficava 40 minutos, meia hora esperando até chegar a hora que eles eram soltos para falar na salinha lá particular. Muito bem. E ela pegou e começou a conversar com uma moça que é mãe de um presidiário. Esse presidiário, vocês já ouviram falar, isso já faz anos, o maníaco do parque, você lembra dessa história? Que ele matou 9 mulheres? Muito bem, eu sou a mãe dele. Esse conto não saiu em lugar nenhum, ela contou para nós, numa reunião que a gente participou. E ela disse que a mãe contou para ela que o filho, esse maníaco do parque, tinha 5 aninhos e a irmãzinha 6. E ela tinha muitas bonecas, a menina, né? Várias bonecas, ganhava dos tios, né? De vários parentes. E o menino, de vez em quando, ele chegava lá e destruía todas as bonecas. Quebrava, rasgava o pano. E a menina, é claro, tudo é criança, né? Chora, né? Ô, mãe, olha o que aconteceu. E ela, mãe, dizendo para essa preletora lá no presídio: filhinho, não faça mais isso que a mamãe não gosta. Bonitinho, né? Que mamãe linda, né? Depois ela disse pelo que ela passou. E o menino ficava quieto. Aí, tudo bem. Foi passando, esqueceu, não falou, não fez mais nada, passou 3 meses, 4 meses, 5 meses. Daqui a pouco ela ganhou de novo outras bonecas. Lá vai o menino de novo lá. E ele rasgava com ódio, com raiva. Olha só. 5 aninhos, gente. Lá vai a menina chorar e lá vai a mãe. Filhinho, já falei que não pode fazer isso. E ela quieta, não levou nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nada, não foi fazer exame. Filhinho, não pode fazer isso. 2, 3, 4 vezes, aí ele já teve 6 aninhos, 7, passou. Viu? Era bobagem, isso é coisinha de criancinha no momento, certo? Passou. O que aconteceu quando ele ficou adulto, gente? Primeiro, ele persuadia as moças, levava para algum lugar, porque as moças também entravam na dele, né? Jogava lá o famoso confete, e depois ele estuprava e depois tirava a vida da pessoa. São 9 que ele fez isso. Vamos entender isso melhor. Quando ele era criança, ele já carregava ódio de mulher. Vejam isso. Já estava se auto-obsediando. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Já vem com ódio. Vai ver que ele fez isso em outras ocasiões, porque imagine 5 anos de ter um ódio profundo. Então ele não podia fazer isso com um adulto, com uma mulher. Ele fazia com o quê? Com as bonecas. Vinha na mente dele, a mente dele trazia essa memória, ele não percebia, claro, não fazia de propósito, e ele destruía as bonecas. E a mãe confessando para essa preletora, dizendo assim: se eu tivesse levado para um psicólogo, ou em algum lugar, ou até no centro espírita, sei lá, de algum lugar, para que pudesse ver por que ele faz isso, ela achava que aquilo era bonitinho, ela pagou um preço alto, né? Hoje, quer dizer, já passou muitos anos isso, hoje ela paga um preço alto, né? Até hoje vê que o filho está desse jeito. E ele deu uma declaração fantástica, foi incrível, a realidade dele. Ele disse: gente, me permita que eu fique aqui para o resto da vida. E ele não vai ficar, né? Porque 30 anos sai. Talvez ele vá até para um hospital psiquiátrico, talvez. Nem sei quanto tempo já passou. Ele disse: não me deixe lá fora, porque eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Vocês acreditam que ele deu essa declaração? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, gente? A gravidade das obsessões? Agora vamos pegar um gancho da nossa vida particular. Isso é um exemplo muito grave, né? Nós falamos aqui, tudo bem. Vamos tirar de lado esse exemplo, vamos ver nós. Como está a nossa cabecinha em relação ao amor, ao dinheiro, relacionamento marido e mulher, namorado, não importa, pai e mãe, a vida de relação com as pessoas, a sua vida social lá fora. Gente, vamos analisar. Às vezes a gente sai no trânsito e quer brigar. Agora há pouco o cara me deu uma fechada. Eu estava já começando a entrar naquele estado de obsessão. Falei: opa, vou fazer palestra, maneira. Viu? Eu estou confessando aqui o que aconteceu. De repente, você menos espera, te pega no pulo. Fala a verdade, não pega você no pulo? Alguém que te fala uma coisa atravessada, você não gosta? Gente, estamos falando aqui na obsessão. Então, é preciso que a gente comece a se policiar. Vamos trazer Jesus para a gente. Como é que trazemos Jesus? Observando o seu evangelho.
Orar e vigiar para não cair nas tentações. Olha que filosofia maravilhosa, só essa frase. Orar vem da palavra do latim ore, quer dizer conversação. Temos que nos alimentar o espírito, que o corpo nós alimentamos para subsistir, a nossa biologia precisa de comida, mas o espírito também precisa do quê? De alimento. Qual é o alimento espiritual? Conversando com Deus. Porque conversando com Deus, não tente tapear Deus, né? Não dá. Então, você sabe que você às vezes errou, exagerou com ela, com ele. Mas aí, se você nas orações for realmente sincero com Deus, tenha fé verdadeira, o que é que você vai fazer? Você vai ser sincero e aí pode ser que os benfeitores estão por perto, de repente vão começar a perceber, joga um sinal ali, uma conversa aqui, e você começa já a ver aonde fazer. Eu tenho que pedir desculpa para ela. Perdão, eu falei besteira para você, mas a gente tem essa humildade? Como é difícil, eu não me rebaixo para ele, eu não me rebaixo para ela, não é? O orgulho não deixa muitas vezes, né? Para o pai, para a mãe, para o marido e mulher. Por que o orgulho? Nós não podemos trabalhar assim, nós temos que ter os elementos essenciais dentro de nós, acreditando que somos filhos de Deus. Gente, isso não é só conversinha fiada, não. Só porque está escrito lá não sei aonde. Não, não é não, é essência. Considere-se um filho de Deus. Considere-se um filho de Deus. Eu me considero um filho de Deus e estou trabalhando no meu ser. Então, se eu sou filho de Deus, é em espírito. Vim de papai e mamãe, né? Todos nós, biologicamente, viemos do papai e da mamãe, fulano de tal, ciclano, está tudo certo. Mas, em essência espiritual, sou filho de Deus. Por isso, Jesus disse, sois deuses, podereis fazer coisas ainda maiores do que eu, não no sentido vaidoso, mas a gente tem potencialidade para chegar até Jesus, por que não? Claro que quando chegar Jesus, nós já estamos, ele já está longe, né? Que ele também está em evolução. Jesus não está parado, tudo está em evolução. Todo o multiverso está em evolução. Hoje falamos modernamente no multiverso quântico. Quântico, olha que palavra bonita, vem do grego, quer dizer quantidade. Quantidade de átomos, moléculas, elétrons, prótons, todos nós somos constituídos de um quântico. O quê? Uma quantidade de todos os elementos que faz com que tenhamos um corpo. Um corpo físico, mas quem alimenta esse corpo físico, anima, é o espírito. Olha que beleza. E aí, o seu corpo também poderá ter a atração para um com o outro, gostamos um dos outros, temos empatia ou antipatia, e assim vai pelas vidas de relação, e a gente vai trabalhando nesse universo maravilhoso, que é o macro-universo, que é o Deus vivo, o multiverso, e nós somos o micro-universo. Tudo que Deus tem, nós temos também, em escala evolutiva, evidentemente, né? Muito bem. Então, orar para alimentar o espírito. E o vigiar? Outro dia uma senhora, acho que foi bem simplória, né? Acho que ela não fez de propósito, mas ela fez assim, vigiar é vigiar meu vizinho, para ver se ele está fazendo besteira. Eu falei, oh, querida, vigiar o vizinho, tu gosta de uma fofoquinha, tu gosta de ficar vendo o que ela está fazendo. Para, mulher! Falei bem assim para ela, que vigiar você. Eu? Querida, é você. Vigia o teu comportamento psicológico, é a tua psicologia interna, que Jonas de Anjos fala, para de querer ver a vida dos outros, isso é fuga. Querer ver a vida dos outros é fuga, gente. Que gosta de ver a vida dos outros? Oh, meu Deus do céu, traz ele aqui. Traz o filho aqui para a gente trabalhar nele. Não quis ir mais, ele preferiu ficar lá vendo os vizinhos, pronto. Tá certo. Eu brinco com as pessoas. Vocês já viram falar aquele livro Violetas na Janela? Eu tinha duas mulheres que ficavam conversando na janela, e eu pus apelido nela de Violentas na Janela, porque quando começava a falar era uma violência. Tadinha, depois mudaram. Por quê? Porque as duas eram mal resolvidas em tudo que você puder imaginar, desde casamento, frustrada com filhos, frustrada com dinheiro. Então, restava o quê? Fugir de si mesmo e ficar falando dos outros. Enquanto os outros estão evoluindo, trabalhando, elas estão estacionadas. Ninguém regride.
mas estacionamos. E olha, cá entre nós, estacionar no Espírito é terrível. É terrível, porque depois você vai ver, meu Deus, passou 10 anos e o que é que eu fiz de bom? Não fiz nada. Aí começam as lamentações. Aí acha que é vítima, aí acha que é o karma. É o karma, eu tenho que passar por isso. Tem que passar por isso? Tem nada. Passa porque às vezes a gente é teimoso demais. Vamos parar com isso. Vamos trabalhar no Filho de Deus. Eu falo direto nas palestras isso. Seja um filho, uma filha de Deus, mas não é ser religioso, né? Agora você é santinho, santinha. Ninguém está falando isso. Ser um filho de Deus é ser uma pessoa reta, que tem um caráter firme, que já não tem mais aquele estado de ficar buscando ser melhor do que os outros. Olha que coisa. Melhor do que os outros, você é o que você é, você não é nem melhor nem pior, você é o que você é. Isso dá uma força na autoestima, a autoestima levanta, porque você começa a se valorizar. Como o nosso tempo é curtinho, gente, vamos estudar, todos pegaram a gravura? Vamos estudar agora o que o Kardec fala sobre a obsessão, para a gente ver a solução. Temos 10 minutinhos ainda, então dá para a gente falar legalzinho. Lá embaixo, a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade. Olha só, e se encontra de todos os graus em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo, certo? Então, ela é inerente a qualquer pessoa. Tem gente que nem sabe o que é espiritismo, nem sabe o que é isso, e pode estar obsediando, estar obsediada, de alguma forma. A mediunidade é inerente a qualquer pessoa. Então, o que nós temos que fazer? Começar a conhecer esse estado mediúnico. Eu volto a repetir sempre isso nas palestras. O que é mediunidade, gente? A palavra mediunidade vem de medium, do latim. Medium quer dizer meio, literalmente meio. Meio de quê? De comunicação entre o físico, a vida física e a vida espiritual. E ela é ininterrupta, ela não para, ela é contínua, mesmo que você não perceba. Agora, como somos espírita, então nós estamos trabalhando na nossa mediunidade, fazendo curso, escutando palestra, recebendo os fluidos da casa, da Fraternidade Espírita Irmã Maria, como essa aqui, que é uma maravilha, que tem tantos trabalhos de cura, que curou já milhares de pessoas, sabe lá, milhões de desencarnados, ou muitas, milhares aqui, que já passou ao longo dos seus anos. Olha que maravilha. Então, o que nós temos que fazer? Começar a conhecer esses estados. Você está vendo coisas? Você está ouvindo? Eu comecei com 14 anos a ver espírito, e nunca mais parei. Tive que modificar muitos hábitos em mim. Então, eu estou falando da minha mediunidade de evidência. Agora, depois foi desenvolvendo outras áreas, né? Psicografia, depois parei, agora faço palestras, e assim vai. Qual é a sua mediunidade? Eu não conheço, eu não sei. Então, vamos trabalhar, vamos desenvolver, vamos ver o que é que eu sinto, não sinto nada. Então, pode ser que você tenha que ter a comunicação, pode ser que você tenha que desenvolver o dom da sua inteligência, tudo isso já está inerente à mediunidade. Agora, vamos ver lá em cima, as etapas da obsessão. Sob essa ótica, as obsessões são convites educativos contidos nas leis naturais para o nosso aprimoramento. Olha só, gente, lá na questão 621, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, onde está escrito as leis de Deus? E a resposta bem curtinha, em vossa consciência. Gente, presta atenção nisso, que é muito importante. A tua consciência lhe diz se deve ou não deve fazer isso. Lembra do desejo, do bolo? Da pessoa que, de repente, gostou daquela pessoa, mas viu que ela não quer nada com ela, não rolou química nenhum, então deixa para lá, não é? Então, a vontade foi soberana. Não, ele tem que sair atrás do bolo ou da pessoa, então vira obsessão. Essas obsessões vão aumentando e vai fazendo com que a pessoa sofra, como eu disse, e vai fazendo sofrer. Então, nós temos que aprimorar o espírito para que a gente descubra as leis. Como é que a gente descobre a lei? Está na tua consciência. Se você tiver consciência, você já não tapeia mais ninguém. Se você tiver consciência, você chega a pedir desculpa para um filho, para uma mulher, para um marido. Se você tiver consciência, você diz, ninguém está sabendo, mas eu vou lá ajudar. Enfim, se você tiver consciência, você não entra mais nas leis contrárias. Vou fazer uma pergunta. Todo mundo tem fé, gente?
Nós temos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas na Terra, segundo já a Organização Mundial de Saúde. Olha quantas pessoas, já desencarnou bastante, né? Várias pessoas já desencarnaram. Então, a natalidade está muito maior do que a mortalidade. Olha só, tá certo? Pergunta, continuo fazendo a mesma pergunta. Todo mundo tem fé, gente? Vocês acham que todo mundo tem fé? Todas as pessoas na Terra, das 7 bilhões e 700 milhões, têm fé? Não. E se eu disser, por incrível que possa parecer, os 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, todas têm fé? Vocês acreditam? Não? Então vamos explicar isso. Nem todas têm fé positiva. A maioria tem fé negativa. Quer ver um exemplo? O rapaz chega na mãe e no pai e fala assim, à tarde eu tenho uma entrevista, viu? Eu vou fazer entrevista. Mas eu tenho certeza que eu não vou passar nessa entrevista. Você não viu a fé que ele tinha? A fé negativa. Pois esse cara nunca vai ter esse emprego. Ele já chamou uma energia que vai repelir. Quando o entrevistador bateu o olho, nossa Senhora, ele faz assim. Então, vocês viram a fé, ele tem fé, mas negativa. A fé positiva é quando você diz, olha, não sei se vou passar, mas se eu não passar, na outra eu passo. Pode ter certeza, eu vou me esforçar. Olha como ele tem fé. Ele bota fé nele, bota fé em Deus. Pois não, pois não. Isso aí, fé, todo mundo tem. Agora, acreditar, tem fé e acreditar, né? Acreditar que você vai desenvolver, isso, está certo. Bem colocado, isso, está certinho. Vamos lá que ainda falta 6 minutinhos, vamos lá. Somente a oração ungida pelos sentimentos elevados, aqui é só uma palavrinha, pode ser da Igreja Católica, né, o Evangelho, ungido pode ser assim, a nobreza dos seus sentimentos mais elevados, né, vamos colocar assim, bem levinho, né? A intenção nobre e perseverante, seguidas da conduta reta, como nós falamos, pode estabelecer um clima de autonomia psíquica. Olha aí, gente, pensamento reto, pensamento com caráter, firmeza, honestidade com você. Você não é obrigado a ser honesto com ninguém, mas você tem o dever de ser honesto com você, não enganar você, não se engane, você é o que você é. Olha aí, gente, que maravilha. Vocês estão percebendo, tudo isso que nós estamos falando faz parte da obsessão ou não, faz parte do equilíbrio ou não. Tudo que existe é equilibrado ou desequilibrado. Não existe outro jeitinho, está meia boca, não existe. Ou você está em equilíbrio ou você está em desequilíbrio. E, infelizmente, a maioria das pessoas na Terra está em desequilíbrio. Governantes que massacram pessoas, né? Na África, a gente sabe que tem lá lugares que, Deus que me perdoe, não tem a menor chance, o povo não tem chance nenhuma com os governantes. Mas aí já é uma outra história para a gente estudar. O que é autonomia psíquica, gente? É ser independente espiritualmente. A única coisa que nós não podemos, nós temos que ter independência sempre. Com quem? Com Deus. Sempre seremos dependentes de Deus. Sempre. Sempre teremos a necessidade de dizer, Senhor, faça alguma coisa por mim, fazer com que eu enxergue, mostre um caminho para mim, sempre. Agora, independência psíquica à custa de um centro, à custa de um terapeuta, de jeito nenhum. O terapeuta só orienta, a casa espírita só orienta, dá nos tratamentos de cura, dá todo o positivismo, tudo que possa lhe dar um banho, vai lhe dar, mas quem é que vai ter que trabalhar na sua psicologia interior, como diz Jesus, né? Orar e vigiar o seu comportamento psicológico? Somos nós. Falta 5 minutinhos, dá tempo ainda, vamos lá. Então, desejável, né, que nos defenda da dominação dos interesses inferiores à nossa volta. Aí vamos buscar os irmãozinhos menos felizes, iguais àquela pessoa que está emanando. Então, se eu estou obsediado por mim mesmo, estou me auto-obsediando, o meu psiquismo está jogando energias, o meu campo vibracional está numa frequência, está jogando frequências. Essas frequências estão instaladas na nossa carinha, e a gente não vê, que são os lugares, né, são as dimensões, né, que a gente sabe que existem, espirituais,
e irmãozinhos que já desencarnaram e foram do mesmo jeito começam a se atrair. Aí começam a chegar perto de nós e começa a insuflar um pensamento. A doutrina espírita fala que tem mais ou menos, vamos colocar assim, simplesinho, 3 tipos de obsessão. A simples, a fascinação e a subjugação. A simples é aquela, como eu te falei, você está dirigindo um carro, de repente te fecha, mas daqui a pouco passa, então foi quase obsidiado pelaquela pessoa, mas você teve a vontade e equilibrou. É uma coisa simples. A fascinação é igual a essa que eu dei o exemplo, o homem olhou para a moça e ficou fascinado por ela, né? Vamos supor assim. E dali é um passo para o último estágio, que é a subjugação. A subjugação a pessoa já é comandada pelos espíritos. Um exemplo que eu sempre dou nas palestras é o exemplo de Hitler. Hitler mandou matar 5 milhões de judeus, né? Por sua vez, ele era um cobrador de karma. E os judeus, por sua vez, tiveram que passar por isso. O que aconteceu? O Hitler, para vocês terem uma ideia, Hitler tinha espíritos protetores das trevas protegendo ele. Dá para acreditar nisso? Para que ele fizesse tudo o que eles queriam. Ele era subjugado o tempo todo. Ele dizia, a vontade era dele? Não, a vontade era das trevas. Então, para chegar nesse estágio, gente, Deus que me livre. Você já se entregou totalmente. Então, a fé dele era negativa. Para a gente encerrar, gente. Vamos lá. Essa autonomia interrompe o processo na etapa 2, quando elabora no terreno dos sentimentos o alto amor. Reconhecimento de nossa pequenez, seguido da alegria de poder contar sempre com a manifestação da divina providência em favor de nossas vastas necessidades espirituais. Então, gente, veja que maravilha. O alto amor é quando você ama você. Como você ama você? Quando você se respeita, quando você compreende a sua vida e não quer ser compreendido, porque a maioria só quer ser compreendido. Você ama você quando você tem a autonomia psíquica e diz, eu reconheço que estou errando, mas eu devo melhorar. Então, gente, isso é maturidade espiritual. Tá certo? Nosso tempo terminou. Eu peço para que vocês entrem no meu canal, chamado Amor e Consciência, tá? É só inscrever e tocar o sininho, e nós estamos aqui trabalhando no nosso ser. Muito obrigado, paz e luz ao teu coração, que Deus ilumine cada vez mais e você tenha a sua autonomia psíquica para ser mais feliz. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado.